saiu a liminar, eu fiz um diagnóstico e tenho feito alguns diagnósticos sobre o futebol. Obviamente, eu tinha que respeitar uma sequência de jogos importantes que nós teríamos e ainda temos, né? Flamengo, que foi o jogo passado, Fortaleza, que nós vencemos e classificamos para a Copa do Brasil, e o Palmeiras, o próximo jogo. Então, meu primeiro movimento, devido a essa sequência forte, foi de ir conversar com os atletas, conversar com os funcionários, para passar tranquilidade para eles. Mas devido ao jogo de domingo, que é um jogo inadmissível, que é uma derrota inadmissível, inaceitável, da forma que foi, alguns movimentos que seriam feitos mais à frente tiveram que ser antecipados. Eu, obviamente, dentro desse DNA, que é o Vasco da Gama, por ter nascido ali, eu percebi que falta isso dentro do futebol. Falta a essência vascaína. Falta as pessoas entenderem o que é o Vasco, entenderem o tamanho do Vasco, entenderem quais são os objetivos do Vasco e a grandeza desse time. A falta da essência de resgatar isso é uma das minhas obrigações. E devido ao resultado de domingo, esse resultado que não tem explicação, eu tive que antecipar alguns movimentos. Então, o Felipe tem explicação, é um time que limitado. ao lado Essa do Pedro explicação. Martins como diretor executivo de futebol. E os dois vão se reportar a mim com relação ao futebol. Esse foi um dos movimentos, de outros movimentos que vão acontecer. Boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o Alex Mambula. Hoje, mudando um pouco o assunto, papo de futebol, lógico que falar da vergonhosa derrota do Vasco de 6-1 para o Flamengo, quando lembramos como o Vasco já foi um time grande e hoje se tornou um time médio praticamente, né? Quase se tornando um time pequeno. Eu digo time médio não por tentar apenas aliviar, que muita gente já ia dizer que ele está um time pequeno. Mas acredito que time médio para cima, ele fica na segunda divisão, depois sobe para a primeira, depois cai de novo. Time pequeno não consegue nem chegar na segunda divisão ainda. Ele fica preso na terceira, sempre aspirando chegar à segunda para um dia sonhar a primeira. Mas o que eu quero dizer é que quando olhamos para trás e vemos como o Vasco era grande, como ele está hoje, é realmente de entender que o torcedor vascaíno não merece isso. Eu acho que meu pai, com 84 anos, que é vascaíno, nunca deve ter visto o Vasco tão para baixo assim, tão time pequeno como está hoje. Eu lembro que meu pai sempre gostava de falar que o Vasco era um time sem vergonha, time da virada, que acabava virando o placar, que ganhava títulos, falava dos títulos invicto. E houve uma época que o Vasco realmente rivalizava pau a pau com o Flamengo, tudo. Eram dois times grandes. Eu lembro que o Fluminense, o Botafogo ficava sempre mais lá abaixo. E para hoje ver que o Vasco ele está seguindo naquela mesma posição de times como Paysandu, Fortaleza, Remo, Curitiba, Atlético Goianiense, sem querer desrespeitar esses clubes, lógico, cada clube tem sua tradição, mas pela grandeza que o Vasco foi, não tem ainda como querer manter o Vasco como se ele ainda fosse aquele time grande ainda do início dos anos 2000 e anos 90 para lá, antes dele começar a sua derrocada. O Vasco hoje não pode ser considerado como um dos maiores clubes do Brasil. Pode ser pela tradição, se nós olharmos isso, o Bangu e América também são. O Bangu e América já foram clubes grandes. O América já foi um dos que estava entre os 5 maiores do Rio, sendo que o Botafogo ainda era atrás do América.
Na verdade, o Botafogo veio pegando posições, foi ultrapassando o Bangu em grandiosidade e depois ultrapassou o América, considerando que o América era um pouco maior que o Bangu. Hoje o Bangu está até melhor que o América. E assim nós vemos que o Vasco e Flamengo, eles pareciam que eram os clubes mais acima. Tinha o Fluminense ali mordendo, beliscando um pouquinho. E os dois pareciam que eram mais intocáveis. Parece que de 2008 para cá, desde o seu primeiro rebaixamento, acho que é mais ou menos esse ano, 2009, o Vasco tentou, mas nunca mais conseguiu ser o time grande que ele foi. Aí teve o segundo rebaixamento, ainda tentou ficar firme, teve o terceiro, e daí para baixo, daí para lá, só ladeira abaixo. Talvez alguém possa falar assim, o Fluminense também caiu, claro. O Fluminense caiu, mas depois de 99, o Fluminense nunca mais desceu ladeira abaixo. Sei que alguns vão dizer que o Fluminense entrou na primeira divisão, no tapetão, que não é verdade. Entrou porque teve a Copa João Avelanche em 2000. Muita gente fala que o Fluminense foi beneficiado. Muitos times de segunda e terceira divisão participaram daquele campeonato. Então não foi só o Fluminense que foi o agraciado. Mas o que eu quero chegar, o ponto é que depois daquilo, o Fluminense ele nunca mais desceu ladeira. Acredito que qualquer clube não quer passar por rebaixamento. Com certeza não quer. Mas um clube que mesmo passa por rebaixamento, começa a vencer, ganhar títulos, ganha uma Sul-Americana, uma Libertadores, uma Recopa, um Mundial de Clube, ganha sequência de brasileiro, aquele rebaixamento ele some, ele desaparece, ninguém dá mais vazão a ele. E a gente vê como o Palmeiras, que foi rebaixado depois quando voltou também, começou a ganhar títulos, é o maior campeão brasileiro que tem. Embora as pessoas falam que o Palmeiras não tem mundial, mas em janeiro foi reconhecido o mundial dele, outros vão dizer que não foi. Essas controvérsias em cima de controvérsia. Mas o ponto que eu quero dizer é que o Vasco, se ele tivesse uma diretoria, um presidente mais eficiente, ele não estaria passando por isso. O vascaíno ele não merece estar passando pelo momento que está passando. O presidente veio falar, dizer que vai ter mudança, que essa derrota foi vergonhosa. Todo mundo sabe que é vergonhoso. Mas como fazer para o Vasco se tornar um time galáctico? Como esperar que o Vasco venha ter a mesma atitude que o Flamengo teve de 2019 para cá, na qual se tornou um time gigante? O Vasco tem investimento? Não sei dizer se tem. Mas enquanto ficar comprando jogadores do restante do Brasil, talvez alguém diga que eu estou desmerecendo, não é que eu estou desmerecendo. Mas uma coisa é você montar um time para ser campeão de uma Copa do Brasil. Outra coisa é montar um time para ser campeão brasileiro, campeão de Libertadores, Sul-Americana. Um time que nunca vai cair. Essa é a questão. É lógico que esse 6-1 doeu na cabeça de muito vascaíno, mas o importante é esquecer esse 6-1. Até o Flamengo uma vez levou 6-1 do São Paulo, acho que foi em 2005. Pergunto se algum flamenguista lembra disso hoje, ou quer devolver esse 6-1 no São Paulo. Nem sequer lembram. E o problema do torcedor vascaíno é exatamente isso, ele quer se contentar com migalhas, com pouco. Eu não lembro agora se foi 2016, 2017, teve tantos anos que o Vasco caiu, não lembro quando foi. O Vasco tinha vencido o Flamengo no Campeonato Carioca 2 vezes, venceu no Brasileiro 2 vezes também, no turno e retorno, e estavam todo eufóricos com aquilo, só que naquele ano foi rebaixado. Não adiantou nada. Talvez
alguém pensa assim, vai que aconteça um quase milagre, no retorno o Vasco devolve o 6-1 ou 6-0 em cima do Flamengo. Vão entender por que quase milagre. Os vascaínos vão à loucura, vão achar que bom, o time está ótimo. Mas chegando no final do campeonato, os flamenguistas falam, nós ficamos em segundo, vocês ficaram em penúltimo. Quando que o milagre mesmo é o time embalar, no cair novamente, não ficar nessa como é que dizer, nessa berlinda sempre. O Vasco então virou esse clube assim, de umas vitórias aqui, um clássico ali, para poder lembrar de forma de ostracismo as glórias do passado dele. Mas eu acho que o torcedor ele devia, lógico, não tinha que ser violento, quebrar nada, tacar fogo de ônibus, tacar fogo de lixeira, não é isso não. Isso é uma coisa de marginais. Mas o torcedor vascaíno ele tinha que impor, tinha que cobrar mais. Cobrar, o clube ele não pode, é inadmissível o clube ter mais um rebaixamento. Eu sou tricolor, fluminense, meu pai é vascaíno, 2 irmãs minhas são vascaínas, minha outra irmã é flamenguista, minha mãe nunca torceu para time algum. E não é questão de dizer, ela diz que não torce, mas não, ela não torce mesmo. Não tem um clube sequer que minha mãe ela já torceu. É impressionante isso. Mas é porque eu vejo que meu pai, minhas 2 irmãs são vascaínos. Eu sinto por eles também. Eu não gosto de ver também o Vasco levando essas pancadas que levam. E pensar que o Vasco foi um time muito respeitado. Hoje é um time zoado, ou seja, começa o Campeonato Brasileiro, eu lembro quando eu vi aqueles times que subiam, qual desses 4 vão se permanecer na primeira divisão e vão cair. Hoje a gente vê isso com o Vasco. O Vasco vai lutar para não cair, sempre é isso. Ou seja, o Vasco que vai lutar por títulos, perdão, esse Vasco não existe mais. Esse Vasco morreu no século XX. E parece que vão dizer assim, o Vasco deixou de ser Vasco quando o Eurico Miranda morreu. Também mesmo que poderiam dizer que o Bangu deixou de ser Bangu quando Castor de Andrade morreu também. Isso vai ficar sempre nisso. Mas às vezes eu posso até dizer também que o Vasco ele paga pela sina dele, ou seja, pelo karma que ele tem. Que ele deveria ter devolvido uma taça que está na sua sede para o América e não devolveu até hoje. Lógico que eu não quero entrar nesse assunto, mas se as pessoas que acreditam em karma vão dizer, é por isso então que o Vasco está sendo cobrado agora. O time do Vasco ele tem uma história realmente no futebol brasileiro. E com certeza é bem lamentável vê-lo nessa situação. E talvez daqui a mais uns 10 a 15 anos o Vasco realmente ele venha a se tornar time de nível como eu citei. Como talvez um Criciúma da vida, como um Coritiba, não é para poder ninguém ficar com raiva de mim, não quero desmerecer não, mas acho que o torcedor desses clubes sabe realmente o que eu quero dizer, que não são clubes de ponta a ponta que está sempre na primeira divisão. E a julgar por isso a pessoa vai ver quantos anos o time dele fica na segunda divisão, na terceira, ao passo que fica 1 ano só na primeira divisão. Então eu não estou sendo injusto, nem tampouco querendo desmerecer, querendo humilhar torcedor de clube algum. Longe de mim isso. Mas eu quero dizer que o Vasco, pelo andar da carruagem, se continuar dessa forma, daqui a 10 a 15 anos pode se tornar um clube assim. Um clube que vai ficar sempre dessa forma, só lutando para não cair, ou então lutando para poder um dia voltar à elite. É o que pode acontecer com o Vasco. Ficar nisso aí, então vai se tornar um time desse patamar mesmo. Como Vitória, Bahia, Fortaleza. Deixa eu ver, na hora você até esquece também.
como até o Brasil de Pelotas, que não, já disputou primeira divisão um dia, como Ponte Preta, Ituano. Talvez o torcedor do Vasco não goste de eu falar isso, mas a verdade é que o time está caminhando para um dia se tornar um time nesse nível. Essa que é a verdade. E o que os presidentes vão prometer? Vão prometer só que um bom time, um reforço agora para o próximo clássico vencer? Não é isso que o torcedor vascaíno quer. O torcedor vascaíno quer ver o título ainda. Tem como o Vasco ainda ser campeão brasileiro esse ano? Tem. Claro que tem. Porque eu lembro que o Flamengo, toda vez que ele levava uma goleada no Campeonato Brasileiro, às vezes estava mal das pernas lá embaixo, depois o time dava uma guinada, chegava entre os 4 e a ponto até mesmo de ser campeão. Desde 2009, que ele parecia até que ia ser mais um ano que ia jogar para não cair. É o que falta dessa força no Vasco também. Essa força o Fluminense conseguiu alcançar. Lógico que o Fluminense também não tornou um time galáctico, mas sempre ali mantendo o nível. O Fluminense, das suas piores posições, ele fica em 10º lugar. E ainda assim o torcedor não fica conformado, mas está sempre lutando entre 6º, 4º lugar, nessas posições. De tanto insistir, foi para a Libertadores, conseguiu ganhar no ano passado. Então é isso aí. Por que o Vasco ele não pode sonhar novamente em ser um time grande? É isso que o Vasco precisa. Mais uma vez a sua grandeza. O presidente vem a público, esse tal de Pedrinho, falar que isso é uma coisa vergonhosa. Lógico que é vergonhosa. Nem precisa falar disso. Mas não pelo fato de ter sido contra o Flamengo. Podia ter sido qualquer clube. É isso que o Vasco, muitas vezes, o torcedor do Vasco, ele se ilude. Se tivesse perdido esse 6-1 para outro clube qualquer, não estaria nem ligando, mas o problema é o mesmo. O problema do time ficando para trás e ser rebaixado é o mesmo. E o Fluminense também, ele pode não estar muito bom no Campeonato Brasileiro, mas todo torcedor tricolor tem a consciência e confiança que o time no final vai estar lá na frente. Ao passo que o torcedor vascaíno, ele por si só ele já perde um pouco a esperança do próprio clube. E isso para um clube dessa grandeza é até triste de imaginar. Quando meu pai fala, Vasco, quem te viu, quem te vê. Lembro meu pai falando, clubezinho sem vergonha. Só que hoje é clube sem vergonha no outro sentido. É um clube sem vergonha porque já não consegue mais se manter na posição que ele devia ser. Então esse é um vídeo que eu estou deixando aqui, não vou estender muito. É papo de futebol. Acredito que o torcedor vascaíno ele tem que cobrar. Lógico que não adianta fazer aquelas badernas. Eu acredito também que tem muita gente já falando, eu tenho tanta coisa para pensar, não vou pensar em futebol, no clube. Perfeito também, eu até acredito que de uns 10 anos para cá, de uns 15 anos mais ou menos, o brasileiro ele está deixando de ter tanta paixão pelo futebol. Eu também fico vendo um prognóstico, talvez eu possa ser que esteja enganado, né? Talvez até esteja enganado, realmente. Mas talvez daqui a mais uns 30 anos, o Brasil ele não vai ser aquela potência do futebol. Ele não vai ser aquele país assim que é louco pro futebol. Eu fico imaginando isso, mas vejo as criançadas que jogavam bola, que era as praças tudo, futebol, as ruas de futebol. Hoje não se vê mais meninos que gostam de jogar futebol. Jogos eletrônicos, videogame, jogos de computador, tudo. Nem na época áureas do fliperama, que o fliperama era em alta, os meninos não deixavam de jogar futebol. Tinha um momento de jogar fliperama, mas tinha um momento do futebol. E o futebol era a melhor coisa que tinha na época. Hoje parece que crianças
gostar de futebol tá difícil. Quando eu lembro da minha época de criança e adolescente, um menino que não gostasse de futebol era uma coisa impressionante. Hoje, um menino que gosta de futebol que é impressionante. Então, num país assim, nós vemos que, com o passar dos anos, das décadas, o futebol vai realmente morrer. Talvez poucos clubes ainda vão continuar a tradição grande. E parece que nesse futuro, onde o futebol vai estar morto, parece que o Vasco está querendo ser logo pioneiro. Espero que não, né? Como eu falei, esse vídeo aqui não é um vídeo para poder sacanear a torcida do Vasco, claro que não. Tenho muito carinho pelo Vasco, pela torcida do Vasco, principalmente porque meu pai é vascaíno, minhas irmãs são, então é lógico que eu puxo um pouco de sardinha pro lado do Vasco. Mas é isso aí, eu fico triste também, mesmo sendo torcedor tricolor. Espero que a diretoria, a presidência do Vasco tomem uma tenência na vida, façam o clube realmente se tornar um clube gigante novamente, como ele já foi um dia. Porque se continuar dessa forma, como eu falei mesmo, posso até estar errado, mas se continuar descendo ladeira dessa forma, daqui a 10 anos, o Vasco vai ser simplesmente, o pessoal chamando de time de Série B mesmo. Vai passar 4, 6 anos numa Série B e 1 ano numa Série A para depois cair novamente. Isso se não cair para uma Série C. Aí com certeza é o fundo da cova mesmo que o Vasco vai estar, e é só fechar a tampa do caixão. Tá legal? Tô ficando por aqui, um abraço a todos, um beijo carinhoso, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, de se inscrever no canal e também força ao Vasco, que ele possa sair dessa situação. Tá legal? Um beijo carinhoso a todos, fique com Deus, uma ótima quarta-feira e até o próximo vídeo.